César dos Santos, que é cardiologista e nutrólogo, está com a gente. Seja bem-vindo. Como vai? Tudo bem? Prazer estar de volta com você. Todo nosso. Agora, para falar de um assunto que eu duvido que quem está assistindo a gente já não tenha feito alguma combinação que achava que era simples. Não tinha problemas e, na verdade, correu sérios riscos, né? A associação de medicamentos são um dos grandes problemas do consultório, né? Mas não só medicamento com medicamento. Às vezes eu posso estar usando medicamento e achar que aquele chazinho que a gente sempre está habituado a tomar não vai trazer consequências ruins à minha saúde. E pode colocar tudo a perder, né? Claro, as pessoas acham que quanto mais tomar, mais saúde vai ter, né? Isso é uma inverdade, né? Temos mitos e verdades, pode ir mandando suas perguntas também, que o Dr. Fábio já responde pra gente. Vamos pro primeiro mito e verdade, pra gente saber. Certos medicamentos são livres de efeitos colaterais. Não, Kátia, né? Qualquer medicamento ele tem as suas ações previstas e se você for pegar a bula, ele vai ter reações adversas, os efeitos colaterais, então, as interações medicamentosas. Então, assim, eu costumo dizer para os pacientes que até tomar água em excesso você pode ter um efeito colateral, né? É verdade, então, faz mal. Quanto mais química, pior é. Então, isso claramente é um mito, né? O mais inocente dos medicamentos pode trazer problemas para a saúde, se tomado de uma forma errada, né? Você vê, durante anos achava-se que tomar uma aspirina por dia era um grande negócio, Sim, né? Hoje o FDA, que é o grande órgão de saúde do mundo, diz que se você tomar uma aspirina por dia, mas você não tiver uma indicação precisa para isso, pode te trazer problemas. A diferença do remédio para o veneno é só a dosagem ou a indicação, né? Isso é uma das frases mais célebres que tem. É verdade. Vamos ver mais uma? Os idosos consomem mais remédios e costumam ingerir, em média, 5 ou mais medicamentos por dia. Isso é, infelizmente, uma grande verdade. Tá? Tem uma pesquisa atual de Harvard que diz que 39%, quase 40% dos idosos acima de 65 anos consomem mais de 5 remédios por dia, né? E isso vem aumentando. Na última década, perto de 70% de aumento. Então, as pessoas estão realmente tendo esse hiperconsumo. E o problema é aquela tal farmacinha que a gente faz em casa, que se foi indicado pelo médico, toma um medicamento porque tem que tomar, né? Mas isso é um tanto quanto relativo, porque o que acontece é o seguinte, o paciente ele passa num cardiologista, assim como eu, e aí de repente ele passa um remédio para o colesterol, por exemplo. Está lá no guia certinho que você teoricamente tem que tomar. Ele passa no endócrino, tem um problema de tireoide, toma um outro remédio. Aí ele tem um problema de estômago, ele toma um antiácido. Ele está com uma dorzinha, ele toma um analgésico ou o anti-inflamatório. Ainda resolve tomar um chá, como você falou. Aí ele ouve uma propaganda, ele acha, puxa, eu vou lá e compro uma vitamina, um mineral, mas tudo da cabeça dele, né? Aí essa junção, né, total de coisas na cabeça do paciente, isso é péssimo, né? Agora, bom lembrar, você dizendo isso, vai no cardiologista, toma um remédio, vai no endócrino, toma outro, a gente tem que anotar, quando vai a qualquer médico, a gente tem que ter na carteira, eu faço isso, uma listinha de tudo que a gente usa e qual a frequência. Às vezes uma coisinha parece boba, aí você toma uma vitamina, só que aquela vitamina junto com determinado medicamento pode potencializar a ação desse medicamento. Com certeza, e o que é assustador é que 40%, tem uma revista médica super famosa, a JAMA, mas 40% das pessoas escondem o que tomam, porque tem medo de falar para o especialista o que toma, né? Mas a ideia é que vá no consultório e tenha uma participação no tratamento. Que o paciente ele participe com o médico, diga, olha, eu estou tomando isso, e que o médico tenha a responsabilidade de fazer o quê? Cruzar essas informações para dizer para o paciente se você está correndo risco ou não. Porque às vezes, eu estava conversando lá fora sobre ômega 3, por exemplo. Eu sou um grande defensor de ômega 3, né? Adoro, tem grandes propriedades. Só que às vezes a pessoa está tomando um anticoagulante, mais o ômega 3, ela pode sangrar mais, né? Então aí tem que ter a escolha, né? Ou então a dose. Tá? Então não é dizer, puxa, esse remédio não presta, ou esse suplemento não presta. Não, é entender e ser atendido por um profissional, né? Porque hoje o Dr. Google, ele superou todos os profissionais, então, né? Só que existem sites confiáveis e sites de curiosos que colocam informação como se ele fosse um expert no assunto, um médico, né? E aí é complicado, né? Hoje existem grandes computadores no mundo que pensam até de uma forma bastante... Por exemplo, tem um sistema da IBM chamado Watson, que é como se fosse um robô médico que ele responde, cruza tudo e dá uma resposta, né? Mas nunca vai tirar o quê? Aquela percepção, porque você tem que ter uma individualização do tratamento. E a vivência da individualidade do médico também, né? Porque sem dúvida. Também a medicina avança
absurdamente justamente por isso. Porque cada um no seu dia a dia vai percebendo o quanto que tais pessoas falam do mesmo sintoma, que às vezes não tem na bula do medicamento, e você atesta que aquilo acontece em algumas pessoas, né? Por isso nós somos defensores muito da medicina do estilo de vida, que o que é você ter isso como premissa inicial. Você muda um pouco aquele padrão de vida da pessoa e aí você vai usar os nutrientes, os nutracêuticos e os remédios que você precisa também. Mas não adianta também você tomar um monte de remédio, um monte de suplemento e continuar fazendo sua tranqueira na sua vida, né? Ah, não, gente. É milagre que se busca e milagre nesse sentido não rola, não existe. Vamos ver mais um. Medicamentos podem gerar dependência. Totalmente verdade, né? Eu estava hoje cedo com uma paciente, sabia que vinha aqui, eu falei para ela, eu vou citar você, não vou citar seu nome para não ser antiético, né? Mas assim, às vezes as pessoas pensam que dependência só acontece por remédios psiquiátricos, por exemplo, né? Quer ver um grupo de medicamentos que os pacientes se acham completamente dependentes? Os remédios para baixar colesterol, por exemplo. Então, chega um médico para o paciente e fala, olha, você vai ter que tomar isso o resto da sua vida porque o seu colesterol está alto. Na verdade, não existe o resto da sua vida. Uma pessoa que tem 30 quilos a mais, ela mudou seu estilo, ela perdeu esses 30 quilos, pode ser que ela jogue o remédio do colesterol, o remédio da pressão, o diabetes fora, né? Então, mudou. Essa paciente, quando eu falei, aliás, era uma nutricionista, a filha dela, que levou ela no consultório. Eu falei para ela, olha, dá pra gente, estava tudo ok do ponto de vista de colesterol, só que a medicação estava sobrecarregando o fígado dela. Falei, então vamos ficar 2 meses sem, vamos avaliar isso, entender se o teu fígado melhora e se o teu colesterol também. Ela falou, puxa, mas eu não vou morrer, né? Falei, não vai morrer, porque você vai ficar 1 semana, ou 1 mês, ou 2 semanas sem o medicamento. Mas isso, gente, quem pode falar pra gente parar uma medicação em definitivo por um tempo é só o médico. Te agradeço por esse comentário, exatamente porque, isso. Porque às vezes tem o curioso, assim, a gente está numa rodinha de amigos, meu médico mandou eu parar de tomar o remédio de colesterol porque está tudo normalizado. Para você também. Isso, e aí um para, o outro para, e cada um tem uma vivência, um corpo diferente, lógico, né? Ou então assistir um vídeo na internet, às vezes até de um profissional médico, mas assim, a gente tem que olhar caso a caso, então é justamente isso. Ouça o seu médico, ouça o seu profissional de saúde, e assim, não tome decisões da sua própria cabeça, né? Vamos ver mais um? Medicamentos fitoterápicos podem ser misturados com outros medicamentos porque não fazem mal à saúde. Outro mito, né? Porque o que acontece é o seguinte, quando nós usamos vitaminas, minerais, aminoácidos, fitoterápicos, tem ações excelentes, né? Alguns deles têm ações assim já com grandes análises, estudos clínicos que assim comprovam realmente o seu efeito. Só que a associação, de novo, você tem interação. Você tem interação, quer ver um quadro onde isso é muito frequente? Às vezes o paciente ele tem câncer, né? E ele está fazendo uso de quimioterápicos. Vários fitoterápicos, eles podem quebrar o efeito da droga, né? É como se você não estivesse fazendo nada, né? Contraceptivo, alguns fitoterápicos podem, então a pessoa está querendo prevenir uma dor de cabeça ali, ela vai ganhar uma outra maior, porque ela vai usar o fitoterápico associado. Então assim, qual fitoterápico eu vou associar? Posso ou não posso? De novo, existem até programas hoje. Porque às vezes a gente tem tanta informação que você tem que cruzar, que você não consegue cruzar naquele momento da consulta. Mas você usa um programa que ele cruza esses dados para você, simples, interação medicamentosa, e você percebe, não, você não pode usar. O que a gente tem que ter é responsabilidade nisso, e você, paciente, tem que ter responsabilidade também de entender que não é, puxa, legal, essa erva me emagrece, então eu vou tomar. Está tomando outras coisas, ou então não está tomando nada, vai ter o efeito colateral do próprio produto. Mas a interação medicamentosa pode ser fatal. Quer ver uma coisinha boba? Medicamentos que muitas vezes o médico fala pra gente, olha, esse aqui você tem que tomar em jejum com água. A gente fala, vai me dar dor de estômago. Eu vou tomar com leite e depois do café da manhã. E aí, você ingerir esse medicamento que precisava ser com o estômago vazio e com água, você colocou outros alimentos que podem dificultar a absorção. Você jogou eficácia, né? Você jogou teu dinheiro fora e está fazendo um tratamento inadequado. Exemplo claro disso, ainda no mercado nacional, a gente não tem nenhum produto para tireoide, por exemplo, que não tenha que ser feito em jejum. Lá nos Estados Unidos já lançaram agora, uma novidade, um produto para tireoide em gotas que parece que pode ser usado com o alimento, né? Mas se você for tomar algum remédio para hipotireoidismo, por exemplo, ele vai ser em jejum 30 minutos antes da alimentação. Para poder ter absorção total, né? Senão você vai prejudicar a absorção. Então, gente, se o médico falou em jejum, com água ou com leite, depois da refeição, o que ele anotou é pra gente seguir. Porque senão, assim, toma quando a senhora quiser.
como na receita não vem tome como a senhora quiser, não é pra gente tomar como a gente quer. Se a gente assina uma receita é porque tem um porquê, tem um porquê. Fundamento, né? Vamos ver mais um? A alimentação não interfere na absorção do medicamento. É isso que a gente acabou de falar, né? Isso é mentira, isso é um mito, né? Então, interfere, tá? Não é só nesse remédio, mas vários outros. Tem, por exemplo, antibióticos que você tem que tomar entre as refeições, senão você não tem o efeito adequado. Então, assim, existe toda uma o que a gente chama de farmacocinética, a ação daquela droga no organismo. Age melhor tal hora, com ou sem medicamento, 1, 2, 3 tomadas. Né? É a mesma coisa que, não, vou quebrar o remédio, alguns de repente você até pode tolerar, mas o ideal é que você tome aquela dose que está marcada ali. Ou tem gente que fala assim, essa capsulazinha, não é legal, eu vou tirar da cápsula, vou jogar todo o conteúdo num copo d'água e vou tomar porque é melhor. Aí ele, daqui a pouco, tem o estômago dele fervendo que nem sabe, o inferno, porque né? desceu queimando, quer dizer, o que era para estourar, a cápsula era protetora, estômago, né? A cápsula era protetora. Então, gente, não é por magia que os laboratórios fazem, ou comprimidos ou cápsulas, é a necessidade e a melhor absorção do corpo da gente. Sem dúvida. Vamos ver mais um? Descongestionantes nasais e anticoncepcionais são os remédios mais consumidos sem prescrição. Verdade, e não são só eles, né? Hoje aqui, se for olhar ano a ano, você tem os líderes de mais vendas, né? Na verdade, o mundo ele gasta 80% a 85% em doença crônica. Então, assim, os remédios para diabetes, os remédios para hipertensão arterial, alguns remédios para colesterol também estão entre esses remédios. E eu te digo que os mais perigosos, na minha visão, são os analgésicos e os anti-inflamatórios, né? Que as pessoas consomem à vontade e isso é um problema de dependência séria em vários cantos do mundo, né? Então, assim, hoje eu considero que essa questão dos remédios, a gente falou dos idosos consumindo 5, né? Tem gente que consome 8, 10, 12. E quando a gente fala remédio, a potência de interação, porque tem uma potência química muito forte, é diferente, ela é maior do que, por exemplo, uma vitamina C, uma vitamina D, porque o teu corpo tem vitamina, né? O teu corpo tem mineral, então o teu corpo ele reconhece aquele produto. Muitas vezes você está tomando um remédio para o teu cérebro, uma droga psiquiátrica, um remédio para o teu coração, um remédio para o teu rim, um analgésico, puxa, isso dá uma revolução tremenda. Tem que entender isso para que, assim, a iatrogenia, que é a ação errada do profissional de saúde, ela é a terceira causa de mortalidade nos Estados Unidos. Terceira causa? Terceira causa. A gente está falando dos Estados Unidos porque é lá que eles fazem as pesquisas. A gente não tem essa estatística aqui, exatamente. Então, quer dizer, podia ser muito mais. Né? É mundial, porque assim, quem mais mata é o quê? Coração. Né? Então é infarto. Segundo lugar é câncer. Terceiro lugar, a gente tem o quê? Medicamento inadequado, cirurgia inadequada. Então tem que ter uma responsabilidade dos dois lados, né? Do profissional e também de quem está recebendo isso, né? Isso porque a gente não comentou ainda aqui de suplementos que normalmente quem faz academia e quer ficar com musculatura maior acaba consumindo. E se a pessoa tem um pequeno problema no rim ou um fígado que já está assim sendo usado de uma forma exagerada por tantos medicamentos, tanta coisa que a pessoa toma, pode dar um revertério numa situação que não tem como a gente mudar, né? Sem dúvida. Eles também, de novo, podem ser muito bem indicados, não só como suplementos, às vezes até como complementos de uma alimentação. Então, eu posso indicar uma proteína para a pessoa ganhar mais massa muscular, porque ela precisa disso, né? Agora, é aquela história, né? O cara entra na academia, fala com o professor já orienta para ele 4, 5 potes diferentes. Esse tamanho, né? Ou então, lá atrás ele tem o que é pior de tudo, é o excesso de anabólico esteroide, né? Então, aí ele toma 2, 3 tipos, porque ele quer, em 2 semanas, ele quer ficar o Hulk, né? Na verdade, assim, o culto ao físico, ele é interessante até um determinado momento e, assim, ele deve ser feito com orientação de profissional de saúde. E acompanhamento depois, viu, gente? Não é só ir no médico uma vez, depois foi dito aquilo e continuo seguindo sozinha, porque o corpo da gente vai se modificando também, né? Hoje a gente tem uma tendência muito grande em trabalhar programas de qualidade de vida, né? Com vários profissionais olhando a sua saúde e podendo coordenar o acompanhamento da tua vida, né? O sonho de consumo é que isso chegue para quê? Chegue para a saúde pública, né? Isso ainda, nesse formato, está na saúde privada, mas é um sonho que a medicina do estilo de vida ela ganha muito corpo no Brasil. Mesmo porque é muito mais inteligente você cuidar da saúde do que cuidar da doença, porque é muito mais barato.
Você vai gastar um tempo de uma forma muito mais adequada. Eu costumo dizer que quando você olha nesse caminho, você busca saúde e encontra prazer. Você busca prazer e encontra saúde. Então, esse é o caminho. Se a gente fizesse as contas com o SUS, quanto que gasta um doente de problema cardíaco? Né? Quanto ele custa para o SUS? Custa muito dinheiro, se você for ver as cirurgias e tudo mais. Quanto que custaria menos se a gente mostrasse quanto que a obesidade traz doenças, como evitar problemas cardíacos vindos justamente de excesso de peso e outros problemas, de desequilíbrio, ao longo da vida dessa pessoa, uma única pessoa, somando, dá para você tratar de pelo menos outras 10. Essa é a nossa grande ambição, fazer com que que o governo, que as instituições, elas entendam isso. Se conscientizem, né? Se conscientizem, que a gente consiga modificar, inclusive, a base toda da população. Vamos para as dúvidas que surgiram? Tem muita gente com perguntas. A Mara diz o seguinte: minha avó tem 74 anos e atualmente está tomando 13 remédios diferentes, cada um para uma doença específica. Há algum risco de se misturar esses remédios? Como eles devem ser administrados, cada um em um horário diferente? Mara, esse é um daqueles casos extremamente complicados, mas que aparecem no consultório com frequência, né? Então, o que você tem que fazer aí? Na verdade, entender quem é a pessoa, o que está acontecendo com ela, física, mentalmente, para começar a pensar essa história e até entender o que... Se eu tenho necessidade desses 13 produtos, se existe interação entre esses 13 produtos, para daí conseguir te responder qual horário que você vai colocar. Tá? Então, mas esse é legal para exemplificar o que acontece. Isso é muito frequente no consultório. Talvez ela tenha precisado tomar os 13 lá atrás e hoje já há necessidade de uma modificação, né? Isso, também, porque né? muitas vezes o que acontece é que um remédio é prescrito e ele vai sendo só colocado mais um na lista, né? Sim. Ou então você toma um remédio para uma coisa, mas essa coisa ela gera outra e você toma esse remédio, gera outra, você toma esse remédio. Então o que a gente não pode fazer na medicina é pegar e simplesmente denominar que você tem um problema, vamos chamar isso de uma coisa, né? Então eu tenho uma coisa e eu vou criar uma anticoisa, eu vou dar um remédio para combater isso. Se eu entender... Depois uma outra coisa para anticoisa da primeira coisa. E aí a gente fica com um monte de coisa, E aí né? você fica coisado, né? Então... Que é uma coisa terrível. Então o bom, Mara, é você levar tudo anotadinho para o médico, para o médico analisar se há necessidade desses 13, como administrar isso, né? Tentar entender essa interação, né, que existe uma funcionalidade do nosso organismo que tem que ser entendida. Essa é a base de tudo. A base não é remédio, né? Não é doença, a base é saúde. E a medicina avança tanto que de 2 para 3 anos a gente já tem uma mudança absurda de medicamentos e suas funcionalidades também, Sim. né? Logo, logo a gente vai ter o quê? Vai ter já existe, mas de uma forma mais acessível, testes genéticos que vão te mostrar qual remédio você pode ou não pode tomar, tá? Então isso está chegando com uma velocidade bem interessante. Quer ver coisinhas bestas? Cada corpo reage de um jeito. Se eu tomo um copo de suco de maracujá feito da fruta, eu fico bêbada. Você pode tomar 10 litros e você fica ótimo. Então, quer dizer, cada corpo reage até uma fruta de um jeito diferente, quem dirá um medicamento, né? Sem dúvida, você transforma diferente, você metaboliza diferente, é isso aí. Então, a gente tem que conhecer o corpo da gente e falar essas coisas todas pro médico. Às vezes foi o que ele falou, a gente acha que é uma bobagem fazer certos comentários, mas é isso que vai ajudar no diagnóstico também, né? O que ela disse é precioso, né? Tinha um mestre... professor que ele falava, ouve o paciente que ele vai te dar todo o caminho, né? E é isso aí, a gente tem que ouvir para entender o caminho de vocês. Verdade. Leva então sua avó no médico, viu, Mara? Com todos os medicamentos junto. Vamos ver mais uma? Marília, é verdade que se você tomar um remédio constantemente, depois de um tempo de uso, ele perde o efeito? Isso não é regra geral, né? Mas pode haver tolerância. E tem um outro fenômeno que é chamado taquifilaxia, que é uma tolerância mais rápida. Mas algumas pessoas, depois de um determinado momento, alguns fármacos apresentam um grau de tolerância, né? Mas não é imaginar, estou tomando faz tempo, ele não tem mais resultado. Às vezes ele está fazendo efeito, mas é você que piorou, né? Então, sim. Tem as duas coisas. Tem que entender isso. Então só um médico para poder saber direitinho, né? Sem dúvida. Vamos ver mais uma? Yara, há algum problema se eu misturar anticoncepcional com antibiótico? Ele pode perder o efeito? Alguns, né? Alguns antibióticos eles podem interagir com o contraceptivo e te levar a esse problema. Por exemplo, a eritromicina é um antibiótico. Por isso, assim, novamente, importante, cruzar informações. Imagina se você está tomando contraceptivo
mas não falou para o médico, ele te passou um antibiótico e aí você fica grávida no mês seguinte, então... tá? Você não contou para ele que você estava em uso, ou ele não fez essa interação. Então, é a responsabilidade dos dois lados, é a participação médico-paciente, é essa interação que tem que funcionar. Mais uma vez, fala tudo para o médico e se você ficou meio em dúvida com o que ele diz, pergunta de novo. E de novo, e de novo, não é? Pode fazer sua listinha aí. Eu acho. Vamos ver mais uma? Poliana, tomar vitamina C junto com anticoncepcional faz mal? Tem relatos que você, de repente, pode até perder o efeito também, né? A vitamina C? Mas assim, não é uma coisa não tem um estudo robusto que mostre isso, né? Porque, na verdade, você consome vitamina C em vários produtos. E quantas mulheres estão usando? Então, tem que ver o quê? Qual é a dose, né? Qual é o produto? Então, de novo, pensar a farmacologia, né? Então, se existe alguma suspeita, o que pode ser feito estou tomando um suplemento, eu tomo distante, né? Em horário distante. É que lembra uns anos atrás, depois ainda bem que essa moda saiu, né? Porque tem moda de tudo até para tomar vitamina, né? Tinha que se acordar, tomar 2 efervescentes de vitamina C, antes do almoço mais 2. E o que tinha de gente que na época tinha problemas de pedra nos rins, dependendo do tipo de processo, que esse corpo funciona, e você pode ter malefícios, quer dizer, 6 gramas de vitamina C. Porque o pai dessa história foi um cientista que é o Linus Pauling, né? Que ele viveu até 98 anos, tinha câncer de próstata e tomava altas doses. Mas isso, de novo, para ele pode ter funcionado, mas para você pode não funcionar. A gente sabe que a absorção de vitamina C é perto de uns 3 gramas por dia. Quer dizer, o resto sai tudo pela urina. Possivelmente vai sair, se tiver um excesso, pode até te causar um problema, como você está dizendo. Quer dizer, quem tem casos na família de gente que tem pedra nos rins, pode ser que você seja um pouco mais, com a hereditariedade, que você tenda a ter esse problema, você estimula mais ainda, né? E não só isso, né? Por exemplo, a vitamina C, ela funciona que nem um casalzinho 20 com a vitamina E, né? Então, assim, às vezes eu estou dando uma, mas não estou dando outra, eu estou achando que eu estou antioxidando o meu corpo, na verdade eu estou oxidando mais. Está estragando, né? Então, é isso que tem que pensar. Olha, gente, na verdade, a gente tem que seguir o que o médico manda. Não é à toa, não é que eles estudaram muito, continua estudando. Uma vez que se escolhe a medicina como profissão, como vida, estudo é para a vida toda e mais um pouco. Você tem final de semana? Olha, é complicado, mas tem que perguntar para a família que está em casa assistindo. Aí. Porque, gente, não é assim, quero ser médico porque eu acho que é uma profissão legal. Isso é dedicação, isso é amor, é estudo o tempo inteiro, é mais do que isso. É você começar a olhar o outro como um ser totalmente diferente. E uma dedicação grande com cada paciente que está à sua frente, né? Eu gasto um tempo enorme com cada paciente, né? E isso, aliás... Um dia, se você quiser, você é minha convidada para passar comigo. Isso é ótimo, eu me fiz direitinho. Faz a sua lista toda. Já tenho a minha listinha no celular, no meu bloco de notas. Tudo eu vou anotando para depois não esquecer. Prometo não te dar 13 remédios. Se precisar, pode dar os 13. Olha, faça o seguinte, gente. Tenha médicos de confiança, aquele que você acredite para você seguir. Seja do sistema público de saúde, seja do seu plano de saúde, seja particular. Tem que ter esse grau de confiança entre médico e paciente. Isso sempre. Se você vai num médico e você não sente firmeza, você não vai conseguir fazer o tratamento da forma correta e aí pode não ter os resultados. O melhor é isso, essa confiança médico-paciente que tem que existir. Vou passar para vocês os contatos do Dr. Fábio César dos Santos. Ele é presidente da Associação Brasileira de Saúde Funcional e Estilo de Vida. Acesse o site para você ter mais informações. Prevencão, porque não tem o C cedilha, Prevencão Personalizada, tudo junto, .com.br. Prevencãopersonalizada.com.br. Acessa lá, que você vai ter 1000 dicas para você se cuidar melhor. E, gente, volto a dizer, tem muita gente que fala assim, não tenho dinheiro para comer bem, não tenho dinheiro para fazer atividade física. Você gasta mais comendo mal do que comendo bem. E caminhada e atividade física pode ser de graça, basta a gente querer, não é verdade? 100%, concordo com você. A gente tem que escolher bem. Obrigada mais uma vez, ótima tarde. Obrigada pela aula, viu? Como a gente aprende com o doutor...